Olá, pessoal, estamos de volta para mais uma conversa boa. Nossa só conversa boa de hoje vai esclarecer muitas dúvidas que as pessoas têm com relação a imóveis, a compra de imóveis, de terrenos, para saber se esses terrenos são regularizados, para você não entrar numa fria aí. E a gente vai explicar muita coisa a respeito, inclusive, de sucessão, de inventário, para que você tenha a sua vida organizada e, mais ainda, não tenha problemas. Eu estou recebendo aqui com muito prazer a doutora Ana Carolina Biasi, que é advogada e é especialista em regularização imobiliária. Um prazer recebê-la. Vou chamar você de Carol, não é? Que é assim que ela se apresenta, Carol. E essa moça bonita, jovem aqui, não dá para chamar de doutora Ana Carolina, muito, né? Formar uma moça tão bonita, tão jovem e com uma especialização tão bonita aí. Muito trabalhosa a sua especialização, Carol. Primeiramente, muito obrigada, Luísa, pela oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouquinho mais da minha experiência. E eu espero poder contribuir com meus conhecimentos, da minha atuação aí no mercado imobiliário /condominial. É bem trabalhosa a minha área, como toda área, tem os seus obstáculos, mas estamos aqui para enfrentá-los com muita sabedoria. E com experiência, né? Experiência. Você é uma moça tão jovem, já com tanta experiência assim, sim, já está há bastante tempo no mercado? Já estou no mercado atuando como advogada, né? Antes eu atuava como estagiária, mas como advogada mesmo desde 2015. 10 anos. 10 anos já? 10 Nossa, anos. Não parece, né? Uma menina de tudo. Mas, Carol, me diga uma coisa, muita irregularidade na questão dos imóveis? Sim. Porque existem vários tipos de irregularidades. Irregularidade jurídica, tem irregularidade também que envolve a parte construtiva também, de obras, irregularidades de cadastros. Então, existem vários tipos de irregularidades. Quais são as mais comuns? O que você mais tem assim como problema que chega para você? As mais comuns são jurídicas e de construção. As pessoas esquecem de averbar a construção do seu imóvel. Nas questões jurídicas, o que tem? São imóveis que não têm escritura, não sabe se tem dono, se não tem dono, se foi... Eu acabo assumindo muitos casos de imóveis irregulares no sentido de que eles foram negociados por contratos de gaveta. Então, aquela titularidade do imóvel não foi transferida 100% para quem está comprando, quem está adquirindo. E com esse negócio de financiamento, esse contrato de gaveta é uma coisa muito interessante. Geralmente a pessoa faz e esquece, né? É de gaveta mesmo, fica lá na gaveta não e tem esquece. Não tem esse nome à toa, é de gaveta, a pessoa realmente esquece. E quando o problema vai aparecer? Quando ela for vender o imóvel, a pessoa que comprou e tem lá o contrato na gaveta, e aí às vezes o primeiro dono já nem existe mais, como é que faz? A pessoa ela começa a tomar consciência do problema, da irregularidade, quando ela pretende alienar aquele patrimônio de alguma forma, seja doando, vendendo, ou até entregando como alienação fiduciária para um crédito imobiliário. Entrando como parte de alguma negociação. Isso. Daí que ela percebe que o imóvel ele não é totalmente seu. Porque é uma questão aqui também que eu tenho que falar, preciso comentar, de que quando você adquire o imóvel por contrato de gaveta e não transfere por completo a titularidade do imóvel para o seu nome, essa transferência ela acontece quando o seu nome ele está na matrícula do imóvel lá no cartório. Se o seu nome ele não está na matrícula do imóvel, então o imóvel ele não é considerado seu. Então, aí como é que fica? Eu comprei uma casa, um apartamento de alguém que tinha um financiamento e é o titular do imóvel. Aí ele me vendeu, fizemos um contrato, sei lá, registramos em cartório. Esse contrato, eu não sou proprietário total do imóvel, então. Deixa eu entender a situação que você está me passando, a situação hipotética. Temos, então, um financiamento imobiliário em curso. Em curso, exato. Em curso. E essa pessoa, ela te vendeu... Me vende um imóvel. Esse imóvel sem o banco saber. Sem o banco saber. Fizemos um contrato particular ali. Tá. Então, esse contrato particular entre vocês dois, ele não tem nenhum
nenhum poder aí. Ele não tem valor jurídico. Não tem nenhum valor jurídico, podemos dizer aí. Por enquanto, assim... Mas mesmo que eu tenha registrado, feito lá um contrato, mesmo de gaveta, mas tem testemunha, assinou, não sei o quê, foi no cartório. Não, mas depende do cartório também em que Cartório é registrado. porque não é o registro de imóveis, né? Geralmente esses contratos regulares são registrados no título dos documentos. Sim. Que é importante também. É um cartório que ele é muito relevante para que os documentos não sejam adulterados lá na frente. Então, você arquiva esse documento nesse tipo de cartório, título de documentos, para garantir a integralidade das informações ali do contrato, nesse caso. Mas também podemos usar esse cartório para outro tipo de documentos, na questão condominial, registrar a ata, outras questões aí de assembleia. Mas na questão desse tipo de contrato, de gaveta, se recomenda bastante, porque com esse contrato, as pessoas acabam perdendo ao longo dos anos. Então, se está registrado no cartório, é possível pedir uma segunda via. Uhum. Mas, enfim, retomando com o que a gente estava conversando, esse cartório de títulos de documentos, ele não transfere a propriedade. Ele não transfere propriedade, não quer dizer que eu não sou dona desse imóvel. Nesse caso hipotético que a gente está conversando, não. Ah, que interessante, é bom saber. Porque é um alerta, muitos casos são feitos assim, não é? Sim. Muita gente acha que está comprando um imóvel que comprou de terceiro, mas que ainda a titularidade é dele que vendeu. E nesse caso específico que envolve financiamento imobiliário em trâmite, ainda em curso, muitas pessoas também negociam imóveis e a pessoa que está comprando assume o financiamento imobiliário, assume as parcelas, acreditando que lá na frente o vendedor vai transferir a propriedade para ele, ou no caso, o banco. Mas se não tem a comunicação com o banco... Que foi feito um negócio? Não existe. Não existe essa negociação. Que loucura. Acontece muito disso. Você pega muitos casos assim? Já peguei. E aí, como é que resolve, Carol? Olha, não é fácil. Porque, assim, nesse caso de financiamento imobiliário, é mais complexo até. É mesmo? Porque o banco precisa estar ciente dessa nova negociação do imóvel. De qualquer maneira, qualquer negociação que for feita, o banco precisa ser avisado. Precisa ser avisado. Porque o que acontece? Como é que fica a matrícula daquele imóvel? Vamos supor que eu que sou a vendedora. Então, na matrícula do imóvel, não sei se todos sabem o que é a matrícula do imóvel. Uma matrícula é como se fosse o nosso RG. No geral, é importante, na verdade, todo imóvel tenha a sua matrícula própria individualizada. Mas não é todos os imóveis que tem. Tem imóveis que estão inseridos em área maior. Mas vamos supor, nesse caso, e que se está financiado pelo banco, tem uma matrícula própria. Tudo descrito lá bonitinho. E tem o meu nome. E eu negociei com o banco para financiar parte da compra desse imóvel. Então, esse imóvel, geralmente, ele fica alienado fiduciariamente. Ou seja, se eu, proprietária desse imóvel, eu deixar de pagar as dívidas, deixar de pagar as parcelas desse financiamento imobiliário, essa minha casa pode ser vendida, tomada, leiloada, para sanar essa dívida que eu criei com o banco. Mas aí a dívida aí implica também no primeiro proprietário, por exemplo, naquele proprietário, se fosse um caso de um contrato de gaveta, quem seria o devedor? Seria o primeiro proprietário ou aquele com que eu, por exemplo, não comuniquei o banco? É sempre quem está vinculado com a matrícula. Sim. Então, se o meu nome está na matrícula e eu que negociei o financiamento imobiliário com o banco, o banco que me concedeu o crédito... É sempre quem foi beneficiado com crédito. Sim, sim. Então, eu que vou ser responsabilizada, assim, no meu imóvel, está no meu nome, que vai ser leiloado, assim, vendido para sanar com essa dívida. Porque contratos particulares, não tem como o banco saber. Tem uma outra pessoa que eu já negociei esse banco para terceiros. Ele não tem essa consciência. Então, é por conta disso que é sempre importante envolver o banco. Quando envolve qualquer tipo de financiamento, qualquer imobiliário. Compra. Como é que a gente faz? Como é que você sabe? Você está comprando um terreno ou um imóvel, como é que você fica sabendo se ele está todo certinho, se não tem nenhuma irregularidade? Olha, primeiro é o seguinte, quem está te vendendo,
se consta na matrícula do imóvel. Primeiramente, assim... Você tem que ver a documentação. Precisa conferir a documentação. Documentos mínimos. Primeiramente, a matrícula. Perguntar se existe uma matrícula própria. Beleza, existe. Que envie essa matrícula para você analisar. Porque muitas das vezes pode existir uma matrícula individualizada, própria, mas para aquele imóvel, só que ela não está também atualizada. Pode acontecer, vamos supor, que houve um divórcio na família, não foi feita a partilha ali do que bem. Esse imóvel ainda esteja, vamos dizer, alienado por uma questão de partilha, de herança, qualquer coisa assim. E tem que ser resolvida. Ainda mais se, por exemplo, eu que vou adquirir, vou precisar de um crédito imobiliário. Hoje em dia, quem consegue comprar um imóvel à vista? É muito raro. Difícil, né? Muito difícil. Então, quase que 100% das pessoas pegam uma parte, nem que pequena, com o banco desse crédito imobiliário. Então, precisa checar a documentação, se está em ordem. O banco também acaba fazendo uma análise mais simples, mais simplória da situação, do imóvel, também de quem está adquirindo. É uma questão financeira, de renda também, mas é importante fazer uma investigação sempre profunda da condição dos vendedores também, se eles têm dívidas. A idoneidade, né? Se não estão... Exatamente. Não tem pendência também, Isso, né? porque se você acaba adquirindo um imóvel de uma pessoa que tem muitas dívidas, com certeza os credores desse vendedor podem penhorar. Te tomar o imóvel, você perde o imóvel. Sim. Acontece? Vocês conhecem algum caso assim? Já assessorei um casal que, inclusive... Olha, eu sou a favor das negociações irem para frente. Não sou aquela advogada que breca a negociação. Sei. Tem uns advogados que entram para não deixar fluir a negociação. Sei. Eu sou bem ao contrário. E deixo sempre os meus clientes decidirem o que é bom, o que convém para eles. Certo. Mas nesse caso, eles decidiram por não seguir com a venda. Porque estavam adquirindo um imóvel, um apartamento e uma vaga de garagem. E os 2 imóveis estavam já penhorados por um banco. Nossa, eles tinham a possibilidade de ficar sem nada, né? Isso. Então, poderia assumir o risco, mas assim, eu recomendei para que não seguisse com a negociação, que haveria riscos. Então, eles, assim, optaram por... Porque seria um valor elevado também, né? Nesses casos de irregularidades, nesse caso nem era tanto irregularidade, é uma questão meio de questão financeira da proprietária. O que acontece? Nesse caso também, eu acabei de lembrar, é bom compartilhar. Eu até perguntei para a proprietária se ela teria outros bens. Que pudesse fazer alguma troca, alguma coisa assim. Não, nem questão de troca, mas questão de... isso, troca com o banco. Com o banco, exato. Com o banco, isso. Mas não. Não tinha. Ela só tinha esses 2 patrimônios. Essa vaga de garagem e esse apartamento. Não tinha mais nada. Entendi. E aí eles não fizeram negociação não e fizeram. Ela ficou ali aguardando a Sim, venda, era né? muito arriscado. E é um valor muito, muito grande, né? Hoje em dia está cada vez mais difícil adquirir um imóvel. E isso tem toda uma razão, inclusive, econômica. Porque de 10 anos para cá, os imóveis, eles valorizaram. Se valorizaram uns 30%. Só Todos os imóveis, de um modo geral? De um modo geral. No país todo, sim, digamos assim? De um modo geral, a média. Mas o interessante aqui é que a renda do brasileiro não acompanhou. A renda não continuou igual. Não acompanhou esse acréscimo aí, essa evolução dos imóveis. Então, no geral, a renda do brasileiro se manteve igual e a valorização dos imóveis aumentou. Quer dizer, o acesso vai ficando cada vez mais difícil. Mais distante. E nem, assim, sem falar da taxa de juros. Que hoje estamos... Absurdamente alta, um valor super alto. E isso impacta no crédito imobiliário, que vamos ter que assumir lá no banco, quando ele empresta o dinheiro para nós. Ele coloca essa taxa dos juros, embute ali no financiamento imobiliário, que nos sobrecarrega financeiramente. E sem falar que, hoje em dia, as regras para o financiamento imobiliário
elas vêm mudando. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, de uns anos para trás, nem muito tempo não, se não me engano, há 10 anos atrás, ela financiava 80%. Uhum. Porque hoje em dia, não sei se todos sabem, mas não é possível financiar 100% do imóvel. Você financia quanto? 80 ainda? Hoje não, hoje é 70%. Diminuiu para 70. Então você tem que completar o valor da imagem com uma entrada. Exato. E é difícil você ter, né? Você pega hoje, sei lá, um imóvel de 300 mil, você tem que ter pelo menos uma parcela, 30 mil para dar, não é? Isso. E hoje em dia não se encontra um imóvel com 300 mil, Não, só se for um terreno. Terreno. Falando em terreno, deixa eu te perguntar. A gente tem muitos terrenos que foram loteados. Nas regiões como Atibaia, regiões mais interioranas, é muito comum, porque aqui a área rural era muito grande e tinham fazendas, verdadeiras fazendas, né? Mesmo na área urbana hoje. E essas fazendas foram desmembradas e estão saindo condomínios enormes. Num caso desse, se eu for comprar um terreno numa área que foi loteada, eu também tenho que ver todas essas documentações, porque geralmente fazendas são áreas que são de muitos herdeiros e, às vezes, a situação legal daquele espaço não está totalmente legalizada. Como é que eu tenho que ver? Porque cada parcela, cada lote daqueles tem um valor que foi... Você tem que ver como é que ele foi dividido, tudo isso entra nessa pesquisa que tem que ser feita? Exatamente, precisa também. Porque eu estava até comentando antes de começar a gravação com a Luísa, de que é uma bandeira que eu levanto muito na minha atuação, de que você tem que entender o que você está comprando. Uhum. Se é um imóvel urbano, tem as suas peculiaridades. Se é um imóvel rural, se é um imóvel que está inserido em condomínio, em loteamento. Porque um imóvel que está inserido em um condomínio ou em um loteamento tem regras próprias. Entendi. De convivência. Também preciso observar isso, mas eu vou responder também a sua pergunta com relação à metragem e do lote. Uhum. É importante entender que é o seguinte, imóvel rural, cada município define a metragem mínima, a fração de parcelamento mínimo, mas geralmente é 20 mil metros quadrados. Uhum. Então, se é inferior a 20 mil metros quadrados, pode não ser um imóvel rural. Ou um imóvel rural que está irregular. Se a metragem for muito pequena, é para ficar realmente esperto e olhar que tem alguma coisa errada. Isso, porque se o município observar que houve um parcelamento aí clandestino... Uma divisão, né? Uma divisão aí desses 20 mil metros quadrados... Uhum. Ele pode multar, fiscalizar e aplicar penalidades. E no caso da penalidade, qual que seria? A pessoa que está comprando o lote perde? Pode. Mesmo que ela já tenha dado alguma parcela, alguma coisa, ela perde o dinheiro? Sim. Nossa, que horror, né? Não é tão simples assim. Uhum. Mas aí é um processo que vai levar. Sim, não é da noite pro dia. Isso, a pessoa ela vai ser notificada. E fora que ela não consegue também adquirir a propriedade. Porque se ela, vamos supor, ela adquiriu um imóvel bem pequenininho, de 1.000 metros quadrados, e a fração mínima de parcelamento é 20 mil metros quadrados, é difícil de comprovar lá na frente para transferir a propriedade para ele, porque um dos requisitos de metragem do imóvel rural não foi preenchido. Então, uma propriedade rural, ela tem um mínimo de 20 mil metros quadrados. Isso, em regra. Cada município tem... Isso é uma propriedade rural. Um dos indícios. Pode ter mais. Sim, mas não pode ter menos. Não pode ter menos. Uhum. Não pode ter menos. Entendi. Isso. Nós temos também outros caminhos para regularizar. Tem, claro, o capião especial rural, que envolve esses imóveis com uma fração inferior a 20 mil metros quadrados, mas é tudo uma questão aí de ser trabalhado, de ser verificado no contexto. Uhum. Você falou uma palavra aí que chama a atenção, que é uso capião, não é?
Eu queria que você explicasse, que é às vezes meio complicado da gente entender o que é o uso capião, como é que a pessoa passa a ter direito a um imóvel, ele passa a ser dela, sem que por quanto tempo ela tem direito estando naquele imóvel. Como é que funciona isso? Olha, a uso capião é uma das formas previstas em lei, existem outras também, mas uma das formas previstas em lei em si adquirir uma propriedade. Uhum. E ela depende basicamente, existem várias modalidades de uso capião, mas sempre envolve a comprovação da posse. E é uma posse qualificada, uma posse diferente, uma posse com animus domini, né? Que falamos no direito, com a intenção de ser dono, a intenção de ser proprietário daquela área. E ao longo de um período, de um tempo. Quanto é esse tempo? Também depende da modalidade da uso capião, mas, no geral, 10 anos para a uso capião ordinária. Então, extraordinária, 15. Então, assim, é um longo período. Uhum. Quer dizer, uma pessoa que mora num imóvel há 10 anos, ela já tem o direito de ter o uso capião ou não? Então, porque por uma simples ocupação, eu não consigo te dizer de bate-pronto se mas se ela passível vive de lá, uso capião. por exemplo, o imóvel, ela mudou para um... Suponhamos, vamos contar uma história aqui, vamos inventar aqui. A pessoa mora num imóvel, ela alugou um imóvel, uma casa, está lá naquele imóvel, tranquila. O proprietário morreu e ela não foram lá cobrar mais o aluguel, ela não tinha para quem pagar. De repente apareceu um parente lá que acha que é herdeiro e vai querer tirar a casa dela, já está há mais de 15 anos. Não pode. Grande chance da gente poder... Dela ganhar o uso capião. Dela ganhar, assim, temos que analisar também outros requisitos, mas sim. Porque acontece muito, né? Principalmente em casas, às vezes casas e propriedades foram doadas, antigos empregados que ficaram com uma parte da propriedade, nos faleceram, e se vierem herdeiros, eles que já estão lá há muitos anos, não podem ser simplesmente desprezados, né? É que, então, a gente eu costumo dizer que o direito não socorre aqueles que dormem. Uhum. Então, se nesse caso hipotético que estamos conversando aqui, desse imóvel que ele estava sendo alugado, e o proprietário, o locador, ele faleceu, mas nesse período de 10 anos, ninguém cobrou, nenhum dos herdeiros entrou o comentário, nem cobrou o aluguel, houve aí um descaso, um abandono da área. Então, porque às vezes você lê notícias mais ou menos semelhantes a essa. A gente fala que é um caso hipotético, mas baseado em fatos reais. Não, né? mas existem. Baseado em fatos reais. Existem acontece casos. muito disso. Acontece né? muito. E aí, no caso, não pode tirar essa pessoa que está nesse imóvel, nessa propriedade há muito tempo. Ou pode também, ele pode perder esse direito de ocupação desse espaço. Não, mas entende que aí ele está... Essa pessoa em específico, nesse caso. Esse caso hipotético. Ele está numa área, num imóvel, já há 10 anos... Ou mais, né? Ou mais. Sem nenhum vínculo com a área. Então, ele não consegue comprovar juridicamente que ele está ali por alguma razão. Isso. Mesmo então, que assim, tenha sido um trabalhador, vamos supor, fosse uma propriedade rural, ele tinha lá uma casinha na propriedade, que trabalhou lá, nem tendo comprovação que foi empregado, nada disso. Aí ele foi ocupando o imóvel, ele acabou que invadiu uma área. Pode ser também. Em casas invadidas acontece muito, né? Acontece também. Mas nessa uso capião é importante ter algum vínculo também com a área. Pagar os impostos. Se possível, ter algum contrato com o antigo possuidor.
Tem algum tipo de vínculo, né? Tem algum tipo de vínculo. Eu sempre gosto de dizer isso. Mesmo que geralmente mesmo que seja informal. um vínculo informal, um vínculo de amizade, uma coisa assim, né? Isso, mas também por escrito, eu digo. Porque acaba que nessas negociações ainda mais rurais, acaba que fica muito na questão verbal. Verbal, é. Muito, mas é importante acontece muito isso. Acontece muito. Nossa, por esses interiores afora, essa área rural. Sim. Acontece muito de patrões serem deixados para seus empregados e às vezes não tinham filho e ficou lá, a pessoa foi morando. Porque a palavra, o vento leva. Temos que ter alguma coisa, alguma questão documentada. É importante. Engraçado, Carol. Aqui a gente vive num país que, vamos dizer, a questão documental, ela não é muito antiga. Hoje, mais ou menos, as pessoas estão mais atentas a isso, né? Mas houve um tempo em que a palavra dada era... Sabe, o fio do bigode, aquela história lá, né? A minha palavra é lei, é o que vale, né? Mas isso foi mudando, porque as coisas... Hoje em dia... Mas ainda existe pessoas que se fiam na palavra que foi dada a elas... Pessoas já mais idosas, né? E que acabam sendo vítimas hoje dessa falta de informação que existe, né? Não precisamos nem muito distante, porque antigamente as mulheres eram consideradas submissas aos homens. Então, essa questão de negociação de imóveis... As mulheres não participavam. As mulheres não participavam. Exatamente. Eram somente os homens. Então, já peguei muitos casos em que a viúva... não tinha noção. Do que o marido tinha. Do que o marido tinha. Que loucura, né? Então, chega e é nesse muito ponto. fácil ela ser lesada, porque qualquer espertinho acabava passando a perna. Sim, então, do que ela tinha consciência, nesse caso de falecimento, se fazia o inventário. Mas lá na frente, poderia se descobrir outros imóveis e fazer uma sobrepartilha. Uma nova partilha dos bens, que ela descobriu depois. Mas é sobre isso também. Se a gente pensar que até a década de 60, 70, para a mulher ter uma conta em banco, ela só podia ter uma conta em banco com autorização do marido. Isso, porque até esse período a mulher não tinha CPF. Exatamente. A mulher não tinha CPF. Que absurdo, e hoje né? em dia, o que é feito sem CPF? Nossa, é um absurdo isso, né? Então, foi uma conquista, eu considero muito relevante, a mulher poder ter o seu CPF próprio. E poder administrar a sua vida também. Administrar a sua vida, sem dúvidas. Não é? Sem dúvidas. Sem depender. Né? Porque você vê que a questão... Você falou do caso das viúvas. Sim. E isso é uma questão que pesou muito, em muitos casos. A história está aí para contar. Muitas mulheres que eram ricas, né? Que aparentemente eram ricas, quando ficaram viúvas, ficaram praticamente sem nada. Né? Porque não sabiam exatamente qual era o patrimônio que tinham. Ou se sabia o que tinha de patrimônio, não tinha acesso aos documentos. Porque poderia vir a acontecer naquela época também do esposo dessa viúva não ter registrado, documentado tudo por palavra, de forma verbal. Então, assim, eu costumo sempre dizer também de que o imóvel que você adquire por contrato de gaveta... O contrato de gaveta eu falo aqui de forma informal. Informal, sim. Ele não integra o seu patrimônio. Ele só passa a integrar o seu patrimônio quando seu nome passa a constar lá na matrícula do imóvel. Que aí a transferência da titularidade, ela se dá por completo. Então, é isso. Se, por exemplo, eu faleço hoje e deixo uns 5 contratos de gaveta, podemos até fazer um inventário, mas o inventário não é da propriedade, é da posse. Eu tenho direitos sobre a posse desse imóvel, não a propriedade. Eu não tenho propriedade desse imóvel. Eu nunca tive em vida. Então, meus herdeiros não vão receber a propriedade desse imóvel. E aí, como eles vão perder, então? Não, acaba não perdendo. Assim, depende do caso. Sim, né? Mas no caso desses, por exemplo, em que não tenha a propriedade, tenha a posse, mas não tenha o direito, né? Para quem que fica? Para quem tem o direito. Isso, o patrimônio está em nome de alguma pessoa lá atrás. De uma pessoa. Ah. E não meu. Mesmo que você tenha os herdeiros, aí os herdeiros entraram bem.
Então, é uma questão que eu também reforço muito, que mais do que deixar herança, é importante deixar um legado. E o legado também consiste em cuidar desse patrimônio que a nossa família construiu. Exatamente. A gente vem falando hoje em dia que está cada vez mais difícil adquirir um bem imóvel. Então, por que não cuidar do patrimônio que já está na minha família? Que já vem de gerações? Porque não temos que ir longe. Muitas pessoas, muitas famílias têm imóveis irregulares. Então, por que não pegar esse imóvel e cuidar dele? Porque amanhã pode ser seu esse imóvel. Exatamente. Qual é o primeiro passo para regularizar um imóvel? Olha, Por exemplo, comprei um imóvel, mas não está lá. Ainda não fui lá no cartório, não registrei. Mas tá pago direitinho, tal, não sei o quê. Mas ainda não tá regular. Quer dizer, não está regularizado. Não está regularizado, ou melhor, né? Olha, eu sempre gosto de fazer uma análise completa. Então, peço sempre a matrícula do imóvel. Sempre tem que ter. Você tem que ter. Tem que ter. registrado. Não tem como pular essa etapa. Eu sei que muitos advogados não analisam a matrícula do imóvel, mas é o coração ali do imóvel, é o Sim. RG. Então, esse é um documento-chave, matrícula do imóvel. Isso você vai no cartório de registro de imóveis e lá consta essa matrícula. Lá consta a matrícula. Então, precisa pegar esse documento, analisar, em conjunto com outros documentos ali que vão contribuir. Inclusive, eventuais contratos de gaveta, pode ser podem ser vários. Certo. Para a gente tentar viabilizar essa transferência de propriedade. Sim. De forma extrajudicial ou judicial. E escuta, me diz uma coisa. Por exemplo, uma pessoa... Já ouvi muitos casos em que você deixa o seu imóvel para uma criança. Sim. Né? A criança é menor de idade, ela não... Mas você quer, sei lá, eu tenho um imóvel, vou deixar para meu neto, né? Esse imóvel vai ser sempre dele desde pequenininho ou passa pelos pais? Dependendo da idade... Se é pequeno, você tem um imóvel, vai deixar para um pequeno... Vamos dizer que, muitas vezes, para que o casal, mesmo numa separação, a criança não seja prejudicada. Como é que faz? A criança, mesmo pequena, ela já tem a posse, a propriedade, ela já é proprietária? Já é possível transferir o imóvel para o nome dela. Sim. Mas quem fica... Quem administra são os pais. Sempre os pais, enquanto ela for menor de idade. Isso. E eles poderiam vender, no caso... Mesmo tendo essa criança sendo proprietária, né? Proprietária enquanto pequena. É que é difícil falar sobre criança. Nesse caso, porque assim, eu poderia dizer que não. Mas dependendo de quando for negociado, quando for vendido, se depender ainda da autorização, supervisão dos pais, acabam que muitos negociam. Ah, é? Porque eu imaginava que, assim, por exemplo, se tivesse uma criança, quisesse proteger essa criança, um patrimônio para ela, proteger o futuro dela, você poderia deixar aquilo para ela sem prejuízo da propriedade. Mesmo que os pais se separassem, qualquer coisa assim, ela continuasse proprietária do imóvel. Essa que é a questão também, que muitos não conseguem enxergar a importância de se ter uma pessoa por perto enquanto você está de orientação. Porque nesses casos que envolve também menor, nós podemos incluir algumas cláusulas especiais que restringem essa propriedade. Dá para incluir uma cláusula de inalienabilidade, para não ser alienado. Certo. Aí não tem perigo, ela não corre risco. Dá para colocar, mas estamos falando de criança, não vem ao caso, mas cláusula de incomunicabilidade, para não comunicar com o companheiro, com a companheira, com o esposo, com a esposa. Aquele imóvel que eu estou doando para você, eu quero que seja um bem particular seu. Que não entra em nenhuma negociação. Isso é importante explicar, porque às vezes acontece um avô quer deixar para o neto alguma coisa assim, que não implique numa herança eventual, numa divisão de patrimônio. Que fique né? para ele. Exato. E essas questões têm que ser resolvidas no momento que for negociado, no momento que for feito a doação. Tem que ser resolvido em vida, né? São coisas para serem resolvidas enquanto a pessoa doadora está viva, porque depois não adianta, mesmo que ela tenha deixado apalavrado, qualquer coisa assim. É importante que seja
feito em vida, né? Nesses casos em específico, porque depois que a pessoa falece, não tem muito como adivinhar a vontade da pessoa. Uhum. Então, se a vontade já dessa pessoa era deixar esse bem imóvel específico para um neto, alguém determinado, que já realize isso em vida, para não gerar Não criar problema depois. mais né? problemas no futuro. Exato. Porque os herdeiros necessários, que a legislação ela elenca, como eu posso dizer, ela assim, se tem filhos, por exemplo, nesse caso, eu não posso pular o filho e entregar para o neto. Ah, entendi. Tem toda uma cadeia que tem que ser respeitada. Mesmo que você queira dar isso de presente pro neto, sem passar pelo filho? Não, em caso, estamos falando o quê? Uma doação. Na parte disponível que você tem, você pode. Ah, porque você tem uma parte que é disponível, Isso. exatamente. Tem uma parte 50% que você tem de patrimônio, Entendi. você pode. 50% você não pode mexer, 50% você pode. Isso. Ah, entendi. Então, você pode, né? 50% doar para a igreja, uma empresa, pro neto, pode favorecer um filho a mais. É super possível. Mas, até perdi o que eu estava falando. Então, nós estamos falando de não se deixar... Ele não tem prejuízo, né? De perder o imóvel, né? A criança, nesse caso, o beneficiário... Isso, se fizer tudo amarrado... se tiver todo esse trâmite... Exato. Ele não perde. Entendi. Fica com ele. Sim. Escuta, hoje existem empresas, um holding familiar. Como é que atua para estabelecer toda uma orientação nessa parte processual? Então, a holding também é algo que todo mundo tá ficando famoso hoje em dia. Mas depende muito do perfil da pessoa, da família e do conjunto de bens que essa pessoa tem. Então, a holding familiar não é para todos. Uhum. É só para pessoas muito ricas, ou de muitos imóveis, muito patrimônio? Porque tem que colocar na ponta do lápis, tem que fazer conta. Basicamente, eu vou simplificar aqui, mas uma holding familiar é uma empresa que ela é constituída e os bens que a pessoa tem é incluída nessa empresa. E os herdeiros são colocados como sócios dessa empresa. Entendi. Quer dizer que eles não são os herdeiros, eles têm uma sociedade, né? Então assim, muitos ficam como sócios, outros ficam como... tem uma doação de cotas, depende de como que vai ser estruturado essa empresa. Mas fato é que alguém tem que administrar essa empresa. Essa empresa vai precisar de um contador. Então, precisa colocar na ponta do lápis. Hoje em dia, as empresas familiares estão usando muito esse expediente para facilitar a questão sucessória, não é? Muitos estão, mas eu não vejo como uma saída para todos. Não. Depende, é muito de cada caso. Porque a questão da sucessão em empresa também é muito complicada, né? Em empresas também. Outra pedra no sapato aí na hora de transferência de poder, né? Sim, tem tudo isso também. Então, é importante sempre... Em vida é sempre mais fácil, porque nós já temos clareza de quais são os bens, o patrimônio. Estava até comentando com você anteriormente. Sabemos a legislação que está vigente. Porque as leis elas vão sempre se alterando. Então, o que era um documento válido até ontem, hoje já não é mais. Quer dizer, que de qualquer forma, quer dizer, como conselho, é sempre o melhor a fazer é resolver a sua situação em vida. A gente sabe que ninguém vai ficar para semente. Todo mundo veio aqui, vai passar e vai embora, né? Mas ninguém admite resolver a sua situação e acaba sempre empurrando com a barriga, deixando que o outro lá na frente que resolva, não é? Eu ia comentar justamente sobre isso, porque se não ser resolvido em vida, vai ter que ser resolvido em algum momento. Sim. E inevitavelmente chega esse momento de ser resolvido no inventário. Ou num divórcio. Então assim, nesses momentos de quebra de relacionamento,
quebra de Porque família... uma hora acontece, não é inevitável. É inevitável, não é? acontece. Se não acontece por uma separação, acontece por uma ruptura de um laço pela morte, né? Acontece, e é nesse momento que é um pouco triste, porque as pessoas se surpreendem. Sim. Então, existe toda uma ruptura emocional, uma questão dos herdeiros de não se entenderem mais. E eu entendo que é complicado. Se você consegue, hoje em dia, de pouquinho em pouquinho, financeiramente, ir ajustando a documentação do seu imóvel, tudo que você tem, se organizando, o seu patrimônio, é melhor. Você ajuda os seus herdeiros. Mesmo que a pessoa tenha um filho só, quer dizer, a pessoa tem um casal tem um filho só e tem um determinado patrimônio que não vai ficar para ninguém mais, é só para aquele filho. Mesmo assim, se o casal falece, tudo é feito inventário. Mesmo tendo um único herdeiro? Mesmo tendo um único herdeiro. É. Sim, porque tem que passar para ele. E se passar em vida, fica mais fácil. Os custos dessa documentação ainda são elevados? Olha, é que na verdade é tudo muito burocrático. Mas não tem como escapar dessa burocracia dos cartórios. Mas o que acontece? Hoje, nós temos consciência das alíquotas, dos impostos. Amanhã, daqui a pouco... Ano que vem já vai avançar cada vez mais a questão da reforma tributária, que as alíquotas, na verdade, desse imposto, ele vai ser progressivo. Então, vai ser até 8%. Entendi. Pelo menos o ITCMD. Então, pode encarecer ainda mais. Eu vou esperar. O que você pagaria hoje em um TCMD com 4% de alíquota... Amanhã você vai estar pagando 8%. Você pode vir a pagar com 8%. Então, quer dizer, os inventários, de um modo geral, eles sempre vão acontecer. Seja de um para uma pessoa só, um herdeiro, 10 herdeiros, 50 herdeiros, né? Isso, porque tem com o inventário que é feita essa transferência de titularidade do patrimônio. E porque a gente vê, às vezes a gente fica sabendo de casos de pessoas que já foi feito inventário, a pessoa já morreu há 50 anos. Não, até hoje ninguém fez inventário. Quer dizer, lá na frente, quando resolverem fazer a documentação, quer dizer, a pessoa já morreu há muitos anos, vai ter que rever tudo isso, essa volta ao passado todo? Vai precisar, sim. E, isso é muito interessante de ser falado, porque nós não temos o controle sobre as pessoas. Exatamente. Sobre os relacionamentos. Então, o caso que você trouxe aqui é muito interessante, porque é de uma pessoa que faleceu há muitos anos. Acontece muito isso. Acontece. Conheço casos de pessoas que têm o pai e a mãe já morreram há 200 anos, eles não fizeram inventário ainda. Eu também conheço situações nesse sentido. E depois dessa pessoa, houveram outros falecimentos, houveram divórcios. Então, a depender do tipo de estratégia jurídica, é necessário que a ex-esposa compareça. Nossa Senhora. Para assinar o documento. Então, é todo um desgaste emocional. O ex-esposo, né? Então, assim, envolver familiares em que não tem mais contato. Às vezes desavenças que acontecem em todas as famílias, você tem que buscar pessoas que você já, sabe, não quer nem ver mais. Exato. E você mantém esse vínculo com a pessoa, com pessoas que você não tem controle sobre isso. Então, só quando você tem realmente o seu nome na matrícula do imóvel que você passa a não ter mais vínculo com ninguém. Aí você está livre e sossegado. Isso, porque você tem a garantia de que é seu. Já entrou para o meu patrimônio esse imóvel. Agora, não. Tudo por contratinho de gaveta. Então, eu dependo, pelo menos, de quem me vendeu. Em saber se ele está vivo, não está vivo. Se ele vendeu para mais alguém também. Se teve um inventário, se não teve um inventário. Se teve inventário, não teve inventário. Se ele se separou, se ele está ainda junto com a esposa. Eu tenho que ficar ligado. Porque eu não estou garantido aqui na minha área. O que a gente percebe, Carol, aqui essa parte
documental, né? Ela é muito complicada, mas poderia ser mais fácil se as pessoas fossem mais atentas, né? E fossem mais preocupadas com o futuro. Não deixar que a coisa falar, deixa isso. Eu sei que é difícil a gente falar isso. Ninguém quer pensar na finitude da vida. Não, ninguém quer pensar. A gente acha que vai ficar eterno. Mas não, são processos, né, que você precisa resolver enquanto você está presente, porque você vai deixar para uma outra pessoa para resolver um caso que você podia ter resolvido. E olha, é bobagem falar, eu vou separar minhas coisas, vou dividir, estou apressando a morte. Não é nada disso. Está facilitando a vida, o que é mais importante, né? Isso e fazer também o que está no seu alcance hoje. O dinheiro tá curto, mas já regulariza um pedaço da propriedade. Vai atrás de colocar em ordem algum cadastro. Imóvel rural tem muito cadastro que tem que estar ativo. Todos os impostos, todos têm que estar regularizados. Isso. Então. Colocar tudo no seu... Vai colocando no seu nome. Vai montando um dossiê. Se for irregular, quem sabe no futuro pleitear uma usucapião. Não sabemos. Mas se não é uma usucapião, ter documentos físicos que comprovem que você mantém um vínculo com aquela propriedade. Porque é o que a gente vem falando aqui na nossa conversa desde o início. Está muito difícil em adquirir um imóvel. Então, por que não cuidar do que é seu? Por que não facilitar, não é? Também, se a gente vai... Para que deixar para o outro resolver uma situação que você pode resolver, não é? Isso, do que está no seu alcance, vai fazendo aos poucos. Exatamente. Porque parece também que é um bicho de 7 cabeças, então a pessoa ela fica com medo, ela não se movimenta. Não é sobre isso. Vai fazendo aos poucos. Mas é porque é um bem seu, inclusive, para você ter um documento jurídico lá na frente que comprove que você é propriedade, né? E que para esse imóvel entrar para o seu patrimônio e você conseguir deixar uma herança. Exato. E também para resolver, às vezes, questões familiares, que às vezes, por uma bobagem de uma propriedade, né, que às vezes acabam dividindo famílias, acabam criando situações tão desagradáveis, né, por uma coisa assim, que um acha que tem mais que o outro, ou que vai ser mais beneficiado que o outro. Então, são tão simples as coisas, e a gente não precisa dificultar, não é? Eu também sou dessas. Eu entendo que é importante cooperar. Ajudar até onde dá, porque é isso que eu venho, na verdade, dizendo. Se o imóvel, eu que negociei, por que eu vou deixar para o meu filho resolver isso daqui 20 anos? Exato. Eu que tenho os documentos, eu que sei aonde procurar, eu que assinei... E, enfim, eu vou dificultar a vida do meu filho lá na frente. Com certeza. Então, é o que eu digo. Vamos facilitar, não é? Carol, me diz uma coisa. Você trabalha... você tem rede social? Como é que você faz a sua atuação profissional? Tenho rede social. Posso deixar aqui meu Claro. arroba. No Instagram eu estou como @anacarolinabiasi.adv. Eu participo de comissões... De advogados, aqui em Atibaia e também na ABA, chama Associação Brasileira dos Advogados. Então, produzimos muito conteúdo por lá também, na questão imobiliária e condominial. Quer dizer que se a pessoa tiver alguma dúvida, alguma questão que quiser, pode entrar em contato com você? Pode entrar em contato comigo. Sim, a gente conversa. Estamos aqui para ajudar. Eu acho que é importante. E na dúvida, eu acho que tem muita dúvida, muita questão. Essa área de imóveis irregulares e a regularização que precisa ser feita é muito ampla, né? E pode ter... É uma atuação muito ampla. Então, eu também costumo dizer que cada imóvel tem a sua história. Mesmo imóveis vizinhos, confrontantes um do outro, com a mesma metragem. Cada um carrega uma história. Sim. Então, a solução jurídica vai ser diferenciada. Cada história é uma história, precisa ser avaliada, né? Isso.
Ô, Carol, foi muito gostoso conversar com você. Foi uma presença muito importante e esclarecedora, que eu acho que é uma área que precisam de informação, que as pessoas carecem realmente de saber, porque às vezes as pessoas ficam perdidas em horas difíceis, né? E não sabem realmente como resolver problemas. Então, é a história. Vamos facilitar a vida, né? Eu quero agradecer a sua presença e dar um recadinho aqui para os nossos amigos. Hoje a gente está encerrando uma temporada aqui no nosso Só Conversa Boa. A gente vai dar uma paradinha, afinal a gente precisa descansar, vamos passar por algumas reestruturações, algumas reformas, mas a gente vai se ver, né? E eu já aproveito para deixar para vocês uma ideia aqui de que a gente vai ter um ano feliz, um ano próximo, agradável, feliz, com sonhos realizados e com muita conversa boa para a gente ter aí pela frente. E a gente vai se ver. É isso. Gostaria de agradecer mais uma vez pelo espaço aqui oferecido, e colocar à disposição realmente para quem tiver interesse em sanar alguma outra dúvida, conversar, me coloco à disposição. E é isso. E foi uma conversa muito gostosa, espero ter contribuído de alguma forma. Contribuiu, com certeza. E estamos aqui. Muito obrigada. Sou muito agradecida Eu e muito feliz. agradeço. Muito obrigada, Carol. E como eu já disse, a gente vai se ver.